há muitas situações que nós estamos enfrentando sempre e que às vezes a pessoa não vence, não rompe com aquela situação, porque ela ainda está imaginando que as coisas vão se resolver sozinhas. Não vão, elas têm que ser provocadas. Então eu preciso buscar esse discernimento. Muitos têm os dois olhos, mas ainda são cegos espiritualmente. Não têm discernimento, ainda às vezes são cheios de si mesmos. Ainda acha que é muito mais do que é. Muito mais espiritual, inteligente, capaz. Quando a nossa capacidade, a palavra diz, pois é Deus quem dá a capacidade de produzir riqueza. É Deus que nos ajuda, é Deus que nos capacita. Uma vida não chega no nível que está por causa de uma decisão. Pode ser uma decisão que impactou muito, mas a consistência, a constância de decisões erradas é o que vai me manter naquela situação negativa, terrível. Então não vou aceitar nenhuma proposta do diabo, porque uma pessoa com espírito furioso, com Espírito Santo, ela luta. Eu não posso dizer que eu tenho Espírito Santo, mas eu estou vivendo com medo demais. Eu não posso dizer que eu tenho Espírito Santo, mas os meus planos são de derrota. Eu não posso dizer que eu tenho Espírito Santo, se os meus planos, eu estou já todo preparado para se alguma coisa der errado. Peraí, não é o Espírito Santo não, porque o Espírito Santo me deixa furioso, indignado, revoltado com aquilo. Diga comigo, por favor, espírito furioso. Espírito furioso. Olha o que diz aqui, pessoal, em Provérbios 15:15, olha só. Todos os dias dos desanimados são maus. Para quem está desanimado, todo dia é dia de problema, de negatividade, de reclamação, olha só. Todos os dias dos desanimados e dos aflitos são maus. Por quê? Por pensamentos ansiosos e pressentimentos. Mas aqueles que têm um coração contente e feliz, têm um banquete contínuo, independentemente, fala comigo, independentemente das circunstâncias. Então não está dizendo aqui que uma pessoa feliz, que tem um coração contente, é uma pessoa que não tem problemas. Mas é o que está dentro de nós, como que nós reagimos e recebemos cada situação, cada circunstância. Então todos os dias daqueles que se deixam abater pelos sentimentos, pelas circunstâncias, esses são maus. São dias maus, porque ele fica lá naquele pensamento ansioso, no pressentimento. Então ele pressente, então eu já estou me preparando para o pior. Os pressentimentos, estou sentindo, eu estou percebendo, eu estou sentindo no ar. Não, isso é ruim demais. Muitas pessoas, pessoal, vivem aflitas de uma forma infeliz por causa disso, por causa de pensamentos ansiosos, aquela inquietação no seu espírito, aquela inquietação no seu coração. E é o que nós falamos já diversas vezes, o medo. O que é o medo? O medo é uma abstração, é um pressentimento, nada aconteceu. Mas a pessoa já está se preparando para o pior. Isso é uma maneira muito ruim de se viver. Boa parte das pessoas estão esgotadas. Estão esgotadas por causa desse excesso de ansiedade, esse excesso de pensamentos negativos, esse excesso de estímulos, né? É muita informação, é coisa para lá, coisa para cá. Ela não tem mais tempo para ela, não tem mais tempo para acalmar os pensamentos. Então a pessoa está sempre envolvida com situações, com uma angústia, com pensamentos negativos, com aquele pensamento acelerado. Mas o oposto, o contrário, também é verdadeiro. Porque o Senhor nos ensina a saturar a nossa mente com a palavra, com a coisa certa,
Não foi isso que ele disse para Josué? Josué, medite na palavra dia e noite. Ou seja, a palavra nos ensina que devemos meditar nela. Mas no que nós temos meditado, pessoal? Porque, fala comigo, meditar é pensar em algo de propósito. Então eu decido pensar em algo. Eu vou pensar em algo de propósito. Então eu posso meditar. Você já deve ter visto aquelas pessoas, né? Às vezes os budistas, aquelas coisas, né? Aqueles filmes, desenhos, né? Que tem ali o monge, o mestre, né? Está meditando. Então por isso que ele está sempre calmo. Lembra dessa cultura do Oriente? Ele está calmo. O mundo está acontecendo, ele vai passar por uma guerra, mas ele está calmo. Ele fala, calma, pequeno, calma, meu filho, calma. Fica em paz, porque ele está pensando, meditando de propósito, pensando de propósito naquilo que ele precisa pensar. Então é no crescimento dele, é no que ele pode fazer, é o que está ao alcance dele. Ou seja, ele fica calmo, eu farei o meu melhor. Eu estou meditando aqui na coisa certa. Mas aquele que está acelerado, está correndo, e aí, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai resolver? Já viu aqueles cachorros? Ele está sempre assim. Ele está sempre assim, ansioso. Ele está sempre querendo disparar para correr. Ele não está pensando. Ele não está raciocinando mais. Então a palavra nos ensina, Josué, medite na palavra dia e noite. Mas se eu não medito na palavra dia e noite, é onde nós vemos aqui, os pensamentos ansiosos e pressentimentos. Então, ao invés de eu ter uma vida, resultados abençoados, eu tenho uma vida ruim. Uma vida morna, chata, difícil. Então a palavra está nos ensinando, meditar é pensar de propósito, é meditar, é pensar, é declarar a coisa certa. Ou seja, ao invés de eu esgotar a minha mente com pensamentos negativos, palavras negativas, preocupação, pressentimentos, o que eu faço? Fala comigo, eu saturo a minha mente com o oposto, com a palavra, com as declarações, com a fé. Então, alguma coisa não está acontecendo, mas aquele que tem um coração contente e feliz tem um banquete contínuo, independentemente das circunstâncias. Problemas a gente vive sempre. Mas enquanto eu focar nele, eu não foco na solução. Eu não foco em Deus. Eu vou ficar lá orbitando em volta do problema. Eu não vou ter cabeça, mente, discernimento para sair daquilo. Então, eu penso na palavra e não no problema. Eu falo a palavra e não do problema. Eu persisto na palavra e não ficar lá insistindo e falando bobagem. Eu me encho da verdade, eu me encho da palavra, e não de medos e ansiedade e distração e dúvida e do que estão falando e fazendo. Porque se você não parar, você não faz mais nada. É o povo que foi mandado embora, é o preço da gasolina que está aumentando, é a guerra não sei aonde que está acontecendo, é o povo que está vivendo isso, é o meu trabalho, é a crise, é a situação que não deu certo, isso abriu, isso fechou, olha a notícia que está acontecendo no Brasil. O que eu posso fazer está aqui. O que eu posso mudar está aqui, dentro de mim e dentro da minha casa. O que eu posso mudar? O que eu posso mudar lá na guerra do Irã? O que eu posso mudar no preço do combustível? O que eu posso mudar do que está acontecendo no Brasil, por exemplo? Eu posso mudar em mim. Eu posso ensinar outros a não viverem dessa forma. Eu posso mostrar aos meus filhos o que é relevante. As pessoas não dizem muitas vezes isso? Eu não quero ter filho não, porque o mundo está muito ruim.
Está ruim por quê? Porque falta gente para colocar filho bom nessa terra. Está faltando gente para passar valores bons para esses filhos. Porque quanto mais gente, o mundo na verdade precisa de mais gente, não de menos gente. Nossa, mas tem quase 8 bilhões já. É, exatamente. E todos os países da terra estão perdendo população. Então daqui a 50, 100 anos não vai ter mais, vai ter menos gente. Porque as pessoas estão envelhecendo, as pessoas não estão tendo filhos, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão demorando para se casar, as pessoas não querem compromisso com nada. Ou seja, todo o mal está aqui vivo ainda. Se eu não trabalhar para a próxima geração vir com um caráter diferente, um hábito diferente, uma visão diferente, isso não vai mudar, isso não vai melhorar. Então, a sua palavra está nos ensinando. Adianta eu viver ocupado e preocupado com tantas coisas? O Senhor já nos ensina isso, que a gente não ganha nada por viver preocupado. Que o nosso Deus sabe do que nós precisamos. Então a gente precisa parar de levar a vida de uma maneira que a gente já percebeu. Essa maneira que eu estou vivendo, essa ansiedade que eu estou vivendo, essa maneira de falar, inclusive, esses hábitos de linguagem que eu ainda tenho, de às vezes ser negativo, pessimista, né, pesado nas colocações, não estão me levando a um nível maior, mas menor. Então, se essa receita não está prestando, não está funcionando, eu tenho que mudar essa receita, eu tenho que mudar o meu ingrediente dessa receita. A palavra, pessoal, ela nos ensina a parar para afiar o nosso machado. Tem até essa história, né? Não sei se é uma história japonesa, alguma coisa assim, que é exatamente isso. Aquele lá tem essa história, né? Que eu acho que o homem tinha tantas horas para cortar uma árvore. O outro já começou lá e batendo, e o outro lá, o senhorzinho mais velho, ficou lá sentado e lá afiando ali o machado. Ficou 2 horas lá. 2 horas, meu Deus, o cara está quase na metade da árvore lá e ele assim. Tal. Até que a hora que ele foi lá, ele cortou, deu meia dúzia de machadada, derrubou a árvore e ganhou do outro rapaz que não parava, que estava lá na luta, estava lá se esforçando e batia forte, ia com força. Tem gente que não afia o machado, pois acha que é perda de tempo. Ela não está se preparando, ela não está afiando o seu machado. E quem já cortou alguma coisa com uma lâmina cega, viu como que dá mais trabalho. Seja para cortar uma lenha, por exemplo, com um machado cego, é muito mais difícil. Seja, às vezes, para cortar uma carne, fazer um churrasco com uma faca cega. A carne sai toda machucada, toda feia, toda estranha. E você bota mais força. Mas aquela faca ali do açougueiro, parece que está cortando manteiga, né? Você encosta, ela desce. Mas às vezes você já usou uma faca que você tem quase que serrar. Por quê? Porque está cego. Ou seja, quando eu não faço a minha preparação mental, espiritual, financeira, familiar, quando eu não me preparo, eu estou perdendo mais tempo na minha vida. A gente precisa aprender, pessoal, que fazer muito não quer dizer evolução. Fazer muito não quer dizer crescimento. Fazer muitas coisas não quer dizer que eu estou produzindo. A gente precisa vencer essa crença. Não, que eu preciso fazer. Você vê. Às vezes a gente está ali no evangelismo, a pessoa está num sábado de manhã. E ela está aí sempre rapidinha para ir, sempre rapidinha para voltar. Ela está sempre com pressa. E não é uma segunda-feira, uma terça-feira. Não, tá num sábado de manhã. Não tem gente que trabalha? Claro, um monte trabalha. Mas isso é um reflexo do que ela é o dia inteiro, a semana toda. Ela não tem tempo para se ouvir. Ela não tem tempo para parar para pensar.
E as pessoas estão tão malucas, tão distraídas. Isso já havia acontecido 2 vezes lá no nosso evangelismo. A pessoa nessa opressão, a pessoa está oprimida nitidamente. A cara dela, a fisionomia dela, tudo dela mostra que ela está oprimida, que ela não está nem aí para ninguém. 2 vezes tinha gente atrás do carro da pessoa e ela saindo. Porque ela estava com tanta pressa de ir embora, de sair e de fazer não sei o que, as coisas dela, que no final do dia, talvez só gerou cansaço na vida dela, porque ela não produziu nada, terminou frustrada. Porque uma coisa é a gente terminar o nosso dia cansado, outra coisa é a gente terminar o nosso dia cansado e frustrado. Porque eu corri, não cheguei a lugar nenhum. Corri, não tive resultado. Por quê? Machado cego. Machado está cego. Então, afiar o machado me dá fluidez. Fazer bem feito, não fazer muito, mas fazer bem feito me leva ao sucesso. É algo que a gente já falou isso várias e várias vezes, pessoal. Mas o quanto disso nós trazemos para a nossa vida, paramos, para começar, você precisa parar para afiar o machado. Você não tem como afiar o seu machado andando, correndo. Não, você precisa parar e fazer no ângulo certo ali, senão você perde mais ainda o fio do corte. Então, quanto que eu parei já de verdade, parei e coloquei isso em prática na minha vida. Porque afiar o machado não é perder tempo, mas otimizar o meu tempo, ganhar tempo. Como que eu afio o machado? Em vez de fazer um monte de coisas, eu afio o machado como? Orando. Eu afio o machado como? Estudando. Como é que eu afio o machado? Organizando a minha vida, organizando a minha agenda. Como que eu afio o meu machado? Tendo tempo com a minha família, tendo tempo com a esposa, tendo tempo com os filhos. Eu estou afiando o machado, eu estou otimizando a minha vida, porque se eu estou na correria, eu não estou afiando o meu machado. Daqui a pouco começa a estourar no casamento, começa a estourar na vida dos filhos, no caráter dos filhos, na vida profissional. Por quê? Porque eu não estou me preparando para nada. Eu não estou preparando esses filhos para a adolescência, para serem adultos funcionais, produtivos e abençoados de Deus. Eu não estou me preparando, por exemplo, para quando os filhos se casarem, ficar só eu e minha esposa. E aí? Vai ser um martírio, um sufoco? Ou vai ser uma bênção? Porque eu não estou me preparando. Porque onde tem criança e animal, você vê que tem uma alegria ali, tem um movimento. Mas se tira isso, só sobra vocês dois. Vai sobrar como? Como é que vai ficar isso? Nos bastamos? Ou vai ser mais um tormento na vida? Mais uma fase que eu não gosto nem de pensar, não quero nem pensar quando esse momento chegar. Não. Esse dia vai chegar, essa oportunidade vai chegar. E como que eu me preparei? Como que esse machado foi preparado, foi amolado, foi afiado? O tempo vai passando, a nossa idade vai passando. Como que eu estou me preparando para o amanhã? Para daqui a 10, 20 anos? Como que eu vou me preparar? Eu vou ter que trabalhar até o último gota de energia da minha vida? Afiar o machado, pessoal. É o hoje. Aqueles 20, 30 minutos que eu paro para estudar, para ler, para me preparar. Aqueles 20, 30 minutos que eu estou lá com Deus, lendo a palavra, buscando sabedoria, com a minha mente calma, sem celular, sem distração, sem agenda, sem correria, sem barulho. Isso vai fazer toda a diferença. Ah, mas não dá. Dá, claro que dá. Acorda mais cedo, se prepara, tem um tempo para você, tem um tempo com Deus. Se eu não medito na coisa certa, eu já saio igual todo mundo, um monte de gente aí. Já às 7h30, 8 da manhã, já está buzinando na rua.
Que nível de gente que está aí fora já? Preparada para ter problema. Preparada para bater um carro, preparada para brigar no trânsito, preparada porque está distraído, está aflito. Uma pessoa que sai de carro, que aqui os carros, além de sensor, todos têm câmera, e ela ainda tem a capacidade de quase atropelar alguém, é porque o nível dela de cegueira e de viver no automático está altíssimo. Ela não está mais vivendo, ela está apenas sobrevivendo. Ela está apenas aí, estou existindo. E ela briga com todo mundo, ela reclama de tudo. Por quê? Porque ela está já condicionada a viver com o seu machado cego, a cortar a lenha com muito mais força, com muito mais gasto de energia, com muito mais sofrimento. E não é para ser assim. Foi o que a gente acabou de ler. Todos os dias dos desanimados. Desânimo é um estado de espírito. E dos aflitos é estado de espírito. Por quê? Pensamentos ansiosos. Eu escolho. Eu não posso escolher o que vem à minha mente, mas eu escolho o que eu fico pensando. Mas aquele que tem um coração contente e feliz é um estado de espírito, é uma decisão. Felicidade é uma decisão, pessoal. O outro não pode me fazer feliz. O dinheiro não pode me fazer feliz. Somente eu e Deus podemos nos fazer felizes. Uma pessoa, eu sou assim, você me faz infeliz. Não, a pessoa decidiu alimentar a infelicidade. Então, o coração contente e feliz tem um banquete, olha, tem prosperidade, banquete contínuo, todo dia, não é um dia de alegria. Não, nossa, eu ganhei esse dinheiro, eu fiz um passeio, eu fiz uma viagem, agora eu estou feliz, eu comprei uma coisa legal. Não, isso não é felicidade, é um estado de espírito. Independentemente das circunstâncias. As circunstâncias não podem nos mover. Mas elas não têm força, não têm poder? É claro que tem. Você está cheio de pressão, você tem que vigiar muito mais, para você não dar soltar uma palavra errada, brigar com as pessoas que não têm nada a ver com a história, se fechar, ficar com raiva de alguma coisa. É claro que isso mexe, mas não é isso que determina quando a minha mente está alinhada na coisa certa. Por isso que eu tenho que saturar a minha mente da coisa certa. Mas muitos têm vivido saturados de dores, de medos, de aflições. Então, é onde nós analisamos e otimizamos o nosso tempo, porque o tempo, ele é o recurso mais valioso que a gente tem. Olha o que diz aqui em Provérbios 24:10, na Almeida da Amplificada. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Olha aqui, se você é negligente, descuidado no dia da aflição, sua força será limitada. Se eu ajo com negligência, com descuido, nos momentos de pressão, eu vou ter pouca força. Então, tudo é preparação. Fala comigo, tudo é preparação. Tudo é preparação. Para uma batalha, o soldado precisa se preparar. Ele precisa treinar, precisa se esforçar, ele precisa estar em dia lá com o físico dele, com o treinamento de armas dele. Você deve ter visto alguns vídeos aí dos jatos fugindo dos foguetes, né? Um homem que faz aquele negócio, ele tem um belo de um preparo. Que o míssil está chegando, ele vira o jato, passa na barriga do jato e vai embora. Aquilo lá não é qualquer um que faz. Parece Top Gun, parece uma Maverick pilotando ali. Mas aquilo o cara não subiu anteontem, não subiu mês passado, não subiu ano passado naquele caça. É uma preparação para que num momento como esse ele possa fazer a diferença. Então, para a batalha, nós precisamos nos preparar. Porque as angústias, os ataques, os problemas, é certo que eles virão.
Ou alguém tem dúvida disso? Acha o versículo que Jesus disse que a gente não teria problemas. Acha o versículo. Ele não disse isso. Ele não prometeu nada disso. Mas ele nos prometeu a vitória, sempre a vitória. Então, sabendo que os problemas, que as situações virão, o ponto é como eu estou me preparando para eles. Como eu estou afiando o meu machado para quando chegar o momento de cortar. Esse é o ponto. Como que eu estou me preparando para o problema, para o desafio, não me preparando de ficar angustiado para ele. Ai, está chegando, vai acontecer. Não, mas quando acontecer, eu estou preparado. José foi se preparando em cada momento para a sua promoção. Davi foi se preparando em cada momento para a sua promoção. Daniel foi se preparando em cada momento para a sua promoção. É fazendo bem aquilo que está ao meu alcance hoje, que o Senhor vai me capacitando e dando condições para mais. Mas por não ter preparo, é quando muitos abrem mão da sua vida, das suas bênçãos, abrem mão do seu olho direito. Quer ver? Olha só. Olha aqui em 1 Samuel 11. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram, veio do povo de Jabes, olha só, faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Olha, o homem acabou de chegar, o homem não falou nada. Peraí, vamos conversar. Peraí. Olha só. Contudo, Naás, o amonita, respondeu. Você deu a chance para o inimigo, agora ele vai botar a condição dele, né? Contudo, o amonita Naás, o amonita, respondeu, só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim, olha só a proposta dele, e assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram, que absurdo, jamais faremos isso. Falaram isso, pessoal? Dê-nos 7 dias, para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. E se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quantos que vivem desse jeito, pessoal? Se algo parece que não vai dar certo, parece, não aconteceu nada aqui, o homem só chegou e já aceitaram, tá bom, dá 7 dias para a gente perder o olho. Não aconteceu nada. Mas ela já se preparou para o pior. Tem gente que vive desse jeito. Se algo parece que não dá certo, ela já desanima. Ela já desiste. Ela já fala em parar. Ela já fala em retroceder. Deve ser de Deus isso, né? Deve ser de Deus que eu perca isso. Deve ser de Deus que eu passe por isso. Deve ser de Deus que eu viva isso. Deve ser de Deus. Se ninguém me ajudar, se ninguém fizer nada por mim, se alguma coisa não acontecer e não bater aqui a minha porta, deve ser de Deus que eu tenho essa derrota. Deve ser de Deus para eu me render, né? Se ninguém vier me ajudar, se ninguém fizer nada por mim, eu tomo remédio, eu vendo a minha casa, eu vendo o meu carro, eu deixo isso, deve ser de Deus, eu aceito essa separação. Se ninguém fizer nada por mim, se nada acontecer, talvez eu não consiga mesmo. Não, a gente não pode viver assim. Muitos crentes têm vivido igual o povo de Jabes de Gileade. Têm aceitado toda a proposta do diabo. Não pode ser assim. Deus vai honrar a fé, pessoal.
Não é de Deus a sua derrota. Fala comigo. Não é de Deus a derrota. Não é de Deus o fracasso. Não é de Deus que eu viva derrotas, que eu viva fracasso. Deus quer que a gente confie nele. Deus quer que a gente saia do barco. Que a gente pare de ficar nessa. Alguém tem que fazer alguma coisa por mim. Ou não, ou eu vou esperar que alguma coisa venha e aconteça sozinho. Não, eu tenho que sair do barco. Um crente, um cristão, não negocia o seu olho direito. Um cristão não vai e fica lá colocando a sua segurança, a sua confiança no ser humano. Eu tenho Deus para me ajudar. Deus usa pessoas para me abençoar, mas a minha dependência não pode ser nessas pessoas. Se ninguém vier nos socorrer, ninguém aqui foi orar. Ninguém aqui falou, vamos abrir um jejum, pessoal, vamos pedir misericórdia para Deus, vamos pedir um livramento para Deus. Vamos mandar mensagem para todos os homens, para todas as cidades, para todos os meus contatos, para todos os meus amigos. Se ninguém me socorrer, deve ser de Deus que eu fique nessa situação mesmo. Muitos têm vivido desse jeito, e bota a sua confiança no homem, e bota a sua confiança no amigo, e bota a sua confiança no network, e bota a sua confiança em todo mundo, e em Deus. Ela vai negociando o olho direito dela. Bom, deixa eu fazer um plano, né? Se eu perder o olho direito, pelo menos o esquerdo eu ganho, eu tenho. Eu vou fazer aqui um plano de derrota, um plano B. Se der errado, pelo menos eu não perco tudo. Meu olho direito é melhor que o esquerdo, mas pelo menos eu estou enxergando alguma coisa. Tem gente que vive com planos B. Ele não vai para o plano da vitória. Bom, não deu certo aqui, eu faço aquilo. Não deu certo aquilo outro, eu vou para o outro lado. E a pessoa vai vivendo assim, negociando o seu olho direito, colocando a sua confiança em pessoas, quando deveria colocar a segurança no Senhor. E o diabo quer isso, pessoal. Pessoas que vivem com o seu coração aflito, ansioso, é onde o diabo consegue exatamente fazer o que ele faz melhor: roubar, matar e destruir. Porque ele rouba a sua visão. Ele rouba a sua dignidade. Ele rouba o seu futuro. O que esses homens ia prestar para que esses homens aqui? Sem olho, humilhados. Então o diabo trabalha para isso. Ele não quer matar. Ele não quer matar de pronto, de primeira. Lembra quando... Como é que é uma execução digna, né? Como é que se sacrifica um animal dignamente? Tem que ser rápido. Você já deve ter visto nos filmes, né? Que quando o vilão ali quer pegar o herói, quer machucar o herói, ele vai torturando. Ele vai machucando, ele vai fazendo aquele sofrimento se estender. Então o diabo ele não quer, vou lá e roubar a alma, tragar a alma daquela pessoa. Não, ela quer que viva igual o Lázaro. A vida inteira miserável, a vida inteira pedindo ajuda para os outros, a vida inteira não desfrutando de nada que é bom. Ele vai roubando a dignidade, a esperança. Roubou 38 anos do senhor do tanque de Betesda. Aquele cara não construiu família, aquele cara não viveu nada de bom na vida dele. A vida dele se resumiu a estar sentado ou deitado perto de um tanque. Vinha dia, vinha noite, vinha verão, vinha chuva, vinha inverno. Ele só foi sendo consumido pelo tempo, ficando feio, ficando velho, sem nada. Esse é o plano, é o sonho do diabo para todo mundo. Que a gente fique de tal maneira subjugado, humilhado, que a gente não consiga levantar a cabeça para aclamar o Senhor. Que a gente vive encurvado na vida, encurvado na postura, encurvado nos sonhos. Para que a gente não se levante e olhe para a luz, e olhe para o Senhor,
E peça: Senhor, não, eu não aceito. O Senhor veio para que eu tivesse uma vida abundante, abençoada, e é isso que eu vou viver. Mas eu estou aqui, encurvado, angustiado, com medo, negociando meu olho direito, sem visão, sem dignidade, aceitando qualquer coisa, o que me disseram. Eu só aceito se for com uma condição, que eu arranque o olho e humilhe vocês. Aí eu aceito vender algo por um preço muito baixo. Eu me humilho. Eu aceito no trabalho uma condição que o outro está determinando o que eu vou fazer, como eu vou fazer. E eu não tenho direito de escolha, porque eu já entreguei meu olho direito. Não, porque eu preciso muito. Se eu não fizer isso, eu não tenho mais, eu não consigo mais. Eu preciso de Deus, eu preciso entender que nós precisamos de Deus. Eu preciso afiar o meu machado, eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar para Deus poder me erguer, me abençoar. Mas se eu não tenho caráter, se eu não tenho a força, se eu não tenho a energia, se eu não tenho a disposição, como é que Deus pode fazer alguma coisa? Se eu estou mandando mensagem para todo mundo, se ninguém vier me socorrer, eu desisti. Eles já desistiram no espírito deles, eles já estavam sem o olho deles. No espírito deles, no mundo espiritual, aqui eles já tinham se condenado. Porque a partir do momento que sai da sua boca uma condição menor, é porque no mundo espiritual você já sucumbiu àquela situação. Você já aceitou: eu vou ficar sem meu olho, eu vou perder. Eu não fui para Deus, eu não orei, eu não abri um jejum, eu não pedi discernimento, eu não pedi visão para Deus. Mas eu fui correndo, mandei mensageiro, olha a energia aqui, E o Naas foi até interessante ele ter permitido isso. Então tá bom, vamos lá, vamos ver o que acontece, né? Porque esse povo aqui já tá no papo. Uma semana, todo mundo sem olho aqui. E a pessoa aceita. Eu tenho um tempo, eu tenho um prazo. Se nada acontecer, eu me entrego. Eu abandono. Eu desisto. Olha o que aconteceu. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Veja, pessoal, como quem é conduzido pela maioria não toma nenhuma atitude inteligente, né? Você vê que chegou a notícia dos irmãos deles, o povo não estava acontecendo nada. Ninguém levantou ali para: pessoal, vamos ajudar os nossos irmãos, eles nos pediram ajuda, não foi? Se ninguém vier nos socorrer, então vamos ajudar os nossos irmãos. Não, está todo mundo no mesmo espírito, chorando. É onde, em vez da pessoa se levantar, ela compra o problema, traz para ela o problema. Puxa vida, olha que triste para o povo de Gileade, Jabes Gileade. Ao invés de nos vieram pedir ajuda, então vamos ajudar eles. Quando Saul ouviu isso, olha a diferença. O Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Fala comigo: espírito furioso. Ele ficou com seu espírito furioso, indignado. Deus espera isso de nós, pessoal. Um espírito furioso, um espírito indignado. Não, eu não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar essa sentença. Eu não vou aceitar essa condição. Eu não vou aceitar isso que me disseram. Eu vou lutar. Eu vou colocar diante de Deus, eu vou fazer um voto com Deus, eu vou acordar na madrugada, eu vou fazer um jejum, eu vou pedir direção: Senhor, me ajuda, eu não vou desistir, eu vou estudar mais, eu vou me esforçar mais, eu não vou aceitar essa sentença de morte, essa sentença de doença, essa sentença de fracasso, essa sentença de miséria, porque Deus não me quer humilhado, Deus não me quer desanimado. Saul ficou indignado: peraí, eles estão vindo aqui pedir ajuda e vocês estão chorando? Eles negociaram o olho deles, como assim? Se Saul tivesse permanecido nesse espírito, nessa força, ele teria sido extraordinário. E nós precisamos tomar
tomar essa postura. Não, eu não vou aceitar isso, eu vou ficar indignado. Peraí, que palhaçada é essa? Eu não vou aceitar fazer negócio com o diabo, eu não vou aceitar proposta diabólica nenhuma. Isso é proposta do diabo. Tudo que vem para eu ter que aceitar uma derrota, um fracasso, uma miséria, uma doença, um engano, é do diabo, ora. É do diabo. Não, você tem que tomar esse remédio pro resto da vida. Por quê? Não vou aceitar, não vou aceitar isso não. Você tem que aceitar essa condição porque vai ser o melhor para você, mas não vai ser bom. Mas é o melhor para mim? Como assim? É melhor eu viver tá vivo, mas sem o olho? Onde que é bom nisso? Onde que é bom? Eu não quero perder a ponta da minha unha. Se o Senhor me fez perfeito, eu não quero abrir mão. A pessoa, não, é coisa pouca, você tem 2 ainda. Não é coisa pouca, não. Não é, porque aí vai na dignidade, porque quando eu abro mão de alguma coisa importante, eu vou abrir mão de outras coisas importantes, porque aquilo se torna um padrão, pessoal. Ninguém se tornou miserável, derrotado, por causa de uma decisão ruim. Ele foi vivendo escolhas ruins. Uma vida não chega no nível que está por causa de uma decisão. Pode ser uma decisão que impactou muito, mas a consistência, a constância de decisões erradas é o que vai me manter naquela situação negativa, terrível. Então não vou aceitar nenhuma proposta do diabo. Porque uma pessoa com espírito furioso, com Espírito Santo, ela luta. Eu não posso dizer que eu tenho Espírito Santo, mas eu estou vivendo com medo demais. Eu não posso dizer que eu tenho Espírito Santo, mas os meus planos são de derrota. Eu não posso dizer que eu tenho Espírito Santo, se os meus planos, eu estou já todo preparado para se alguma coisa der errado. Peraí, não é o Espírito Santo não, porque o Espírito Santo me deixa furioso, indignado, revoltado com aquilo. Amém, pessoal? O Espírito Santo, ele me deixa em fúria. Não, eu não aceito isso. Eu não aceito essa derrota. Mas alguém disse que não dá. Mas eu não aceito, eu vou lutar. Se Deus quiser que seja assim, se Deus achar que tem que ser dessa maneira, eu tenho que aprender alguma coisa, eu não sei. Mas eu não posso desistir. Eu não posso só ficar igual o povo de Jabes de Gileade. Eu vou cruzar meus braços e esperar. Não, cadê a minha atitude diária? Senhor, eu estou aqui, ó. Senhor, eu estou igual a viúva. Senhor, para a viúva, ela já tinha perdido. Para a viúva, ela já tinha perdido aquela ação, aquela causa com o adversário dela. Mas ela estava lá todo dia, ó. Seu juiz, me ajuda, seu juiz. Seu juiz, julga a minha causa, seu juiz. Eu estou aqui batendo. Mas se o juiz julga, você estava errada nisso, naquilo, e fundamenta, verdade, eu fui injusta com o meu adversário. Eu plantei por isso. Eu causei aquilo, eu prejudiquei uma pessoa. Bom, mas eu não desisti. Mas não, eu tenho consciência, eu tenho convicção que isso está errado, que isso não é o certo, que isso não é de Deus. Que isso é só um teste para testar a minha perseverança, a minha resiliência. Então eu vou passar nesse teste. Eu não vou aceitar essa derrota, eu não vou aceitar esse fracasso, eu não vou aceitar esse plano B, eu não vou aceitar essa proposta que vem do inimigo. Você imagina se a proposta que vem do inimigo vai ser boa para mim? Vai ser boa para ele. Ele vai vir com a proposta imoral, indecente, de desânimo, vai vir dele. E olha o que o Saul fez. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços, e por meio dos mensageiros que foram para todas as cidades ali, os mensageiros pegaram um pedaço do boi, um pegou a cabeça, outro pegou o braço, outro pegou o rabo dele, cada um foi levando um pedaço. Ele disse, proclamando, isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel.
Vocês vão se ver comigo se eu descobrir que vocês não foram para a batalha. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram, fala comigo, unânimes. Unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, olha só, para quem não tinha nada, juntou aqui, 300 mil de Israel e 30 mil de Judá. Você imagina, para quem não tinha nada, ter um exército de 330 mil homens? Eu duvido que o Naás tinha tanto homem assim. E disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade, amanhã, olha a fé do Saul, amanhã, não falou mês que vem, não, amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Veja que esse é o errado. Quando vem uma notícia, eu me entristeço. Quando vem alguém para me ajudar, eu me alegro. Eu não posso ser conduzido assim. Você não vê o povo de Jabes fazendo alguma coisa relevante. Por quê? Porque era um povo emocional, um povo oscilante. Então, se alguém ajudava, eles estavam felizes. Se vinha um problema, eles ficavam tristes. Não é assim que muita gente vive? Vem uma notícia boa, ai, que bênção, glória a Deus, aleluia, olha, o Senhor é bom. Vem uma notícia ruim, que não aconteceu nada, mas já me preparo para o pior. Aí, ó. Não pode ter um período de bênção, de paz, que já logo vem um problema. Olha aí. Agora eles se alegraram. O que eles fizeram, pessoal, aqui? Eles acreditaram, eles se encheram de esperança, mas se encheram de esperança em Saul. Os 330 mil soldados de Saul. Mas a gente não pode se alegrar naquilo que alguém está querendo me dizer que vai me fazer, me ajudar. Eu tenho que me alegrar no Senhor, eu tenho que confiar no Senhor. Então veja a diferença de alguém que se levanta e que toma posse desse espírito furioso. Quando um se levanta com autoridade, com um espírito furioso, olha só, quantos que foram influenciados e abençoados. Se você se levanta, você influencia milhares de pessoas. Olha aqui, Saul, um homem que despertou um espírito furioso dentro dele. Despertou 330 mil homens, mais as pessoas as famílias daqueles homens, mais o povo de Jabes de Gileade. Despertou a fé, despertou a esperança. Não, vamos sair dessa situação, vamos vencer essa situação, vamos conquistar essa questão. Mas infelizmente, pessoal, o que a gente vê em vários casos é o contrário. É muito triste quando a gente vê cristãos que vivem igual ao povo de Jabes de Gileade. São religiosos, são pessoas cansadas, são pessoas que têm aceitado a derrota para a vida deles. Que estão apenas vivendo, levando a vida, sobrevivendo. Muitos crentes têm agido com passividade, têm sido inertes, têm sido acomodados, têm sido medrosos. Mas não é esse o espírito que o Senhor colocou em nós. Ele nos deu um espírito de força, de poder, de domínio. Ele nos colocou um espírito de coragem, colocou dentro de nós um espírito de coragem. Por isso que a gente não pode retroceder em nada, pessoal. Porque se o diabo me vence uma vez, ele já aprende aonde ele me ataca. Eu vou atacar na emoção dele, que ele sempre cede. Eu vou atacar em memórias nele, que ele sempre cede. Em dias como esse hoje, Dia das Mães, aniversário de casamento, Natal. Quantos que são marcados por brigas, por problemas, por discussões? Eu vou atacar. Chega aniversário, a pessoa não quer ver ninguém. Quantas pessoas que vivem assim? Todo Natal é um momento de angústia. Todo aniversário
É um dia que a pessoa está fechada, está mal, que ela quer ficar quieta, que ela chora, mas é o dia do aniversário, para celebrar a vida dela. Mas já tanta coisa aconteceu. Às vezes o pai e a mãe lá, quando era criança, teve situações, não lembrou, não dava presente, esquecia, não ligava. Aí vai crescendo com um monte de coisas. Então o diabo vai analisando, vou atacar no financeiro dele, porque aí ele desestabiliza totalmente. Aí ele não quer saber, ele briga com todo mundo, ele não busca Deus. O diabo está estudando, pessoal. Ele vai nos analisando, ele vai fazendo um estudo de cada um de nós. Ele afia o machado dele. Ele está lá observando, caiu na emoção, caiu numa data, pegou no financeiro, atacou no emocional, e a pessoa vai deixando. Aí a pessoa vai vacilando, né? Ela vai oscilando, né? Até quando coxareis? Até quando oscilareis entre dois pensamentos? Então a pessoa, ela vai vacilando, ela vai oscilando por causa do medo. Por causa de uma notícia ruim que ela ouve, ela já desiste, ela já para. Que é o que isso? As raposinhas. As raposinhas vão entrando e vão estragando as coisas. É um sentimento, é um pensamento. Lembra do desanimado? Todos os dias dos desanimados e aflitos são maus. O desânimo chega, às vezes até aquele dia que você acorda. Você não sabe por quê. Acontece. Tem dia que você acorda mais chateado, mais pesado, mais oprimido, mais... não sei. Mas não é uma coisa que você está bem. Mas se eu não me levanto, eu oro, me unjo, expulso aquilo, ao longo do meu dia eu vou me arrastar. Mais tarde eu vou brigar com alguém. Aí eu já estrago o meu dia, já estrago a minha semana, estrago o dia e a semana dos outros também. Então veja, nós não estamos imunes a ataques, mas nós precisamos pedir sabedoria e discernimento para lutar contra aquilo. Então, todos os dias dos desanimados e aflitos são maus. São maus. Todo dia a pessoa está mal, todo dia a pessoa está mal-humorada, todo dia a pessoa está de cara feia, todo dia a pessoa está incomodada com alguma coisa. Tem dia que a pessoa está bem, outro dia está mal. Aí o cônjuge está ali perto e não sabe o que aconteceu, sou eu, é lá fora, aquela confusão, né? É difícil assim. É complicado. Às vezes está no trabalho, um dia dá bom dia, outro dia não dá bom dia. Outro dia em casa tá dando um sorriso, outro dia em casa tá de cara feia. Pô, por quê? O que acontece? Não, é aí que as coisas vão sendo estragadas. Que aí a pessoa vai ficando no canto, a pessoa vai sendo isolada, a pessoa vai sendo vista como aquela, é assim, é o que é. Não tem algumas pessoas que às vezes na família a gente fala, não liga não, ele é assim mesmo, ela é assim mesmo. Dá bola para isso não. Eu não quero que as minhas filhas um dia virem e falem, deixa, meu pai é assim mesmo. Não, misericórdia. Para isso nós precisamos ser pessoas intencionais. Não estou bem, não estou sentindo. Então, mas eu tenho que ser intencional. Eu me levanto. Lembra daquele caso ali de Davi, de Ziclag? Que os inimigos foram, acho que foram os amalequitas, se eu não me engano, foram, tomaram tudo, destruíram tudo, e os homens, inclusive Davi, choraram até perderem as forças. Lembram disso? Sim ou não, pessoal? Sim? Todo mundo estava contra Davi. Davi ficou sozinho. Porque quando a pessoa está com um problema, ela quer achar um culpado para ela tirar dela. Os homens ali que estavam na batalha junto com Davi obviamente não tinha nada a ver com aquilo, foram lá, acharam um culpado. Bom, Davi é o nosso culpado, vamos apedrejar esse homem. O que ele fez? Ele e todos choraram até perder as forças. Mas ele se levantou, ele se fortaleceu no Senhor. Então, vai ter situações que, assim, de todos os lados, vai ter alguma pressão. Eu vou lá, eu me fortaleço no Senhor. Eu vou para o Senhor, eu vou e peço ajuda ao Senhor.
Então eu não vou me desanimar, eu não vou deixar isso me abater, eu vou me fortalecer no Senhor. Olha o que diz aqui na sequência. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a você, e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de modo que não ficaram 2 juntos. Então o povo disse a Samuel: quem foi que perguntou, será que Saul vai reinar sobre nós? Traga-nos esses homens, e nós os mataremos. É aquele povo que rejeitou, Saul, Saul, porém, disse: hoje ninguém será morto. Que falaram, assim, mas esse cara aí vai reinar sobre nós? E aí alguém guardou isso, e aquele povo lá que disseram que você não ia dar conta de nada? Saul, vamos matar eles. Não, hoje ninguém será morto, pois neste dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Então Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal e reafirmaremos ali o reino. Assim todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor, e Saul e todos os israelitas se alegraram muito. Todo mundo se alegrou. Olha isso. Terminou tudo bem, não terminou, pessoal? Sim ou não? Terminou. Todo mundo bem, feliz, abençoado, fazendo festa, glorificando a Deus, reafirmando que Saul ali era uma boa liderança. Não terminou tudo bem? Mas depois que alguém se levantou e lutou contra aquilo. Mas se ninguém tivesse levantado e lutado contra aquilo, fura o meu olho direito. Está vendo? Tudo é uma reação correta. Todo mundo aqui, uma semana antes estavam chorando, desanimados, aflitos, angustiados, ninguém comia, ninguém dormia, ninguém fazia nada. Uma semana depois, está todo mundo feliz, alegre, com seus 2 olhos, muito ali na cabecinha deles. Todo mundo feliz. Mas porque alguém se levantou e lutou. Se eu não me levantar, e se eu não tiver quem lute? Então eu preciso me levantar. Se o Saul não se levantasse, ia perder o olho, porque ninguém ali levantou. Até as cidades onde chegaram os mensageiros, o povo estava lá, aceitando, chorando, reclamando. Então alguém precisa se levantar, você é esse alguém, que precisa se levantar e lutar contra o seu Naás, contra aquele que te faz uma proposta imbecil, maligna, de derrota, de morte, de fracasso, de miséria, de aceitação. Nós precisamos nos levantar contra esse Naás. Olha aqui o Jeremias, o que diz em 12:5. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Como é que eu vou viver grandes coisas se eu estou tropeçando, cambaleando no nível que eu estou? Eu quero mais, mas eu estou apanhando no nível que eu estou hoje. Eu não consigo administrar o que vem às minhas mãos. Eu não consigo administrar as pessoas que estão sob a minha direção. Eu não consigo administrar os compromissos que eu tenho ao longo do dia, durante a semana. E eu quero mais? Para quê? Para Deus me matar? Para eu ficar mais desequilibrado, mais estúpido, mais agressivo? Se eu corri com homens, eu estou cansado. Se eu comigo mesmo, eu não tenho dado conta daquilo que tem vindo às minhas mãos, as minhas emoções, as minhas questões, como é que eu quero que Deus... Não, é ano de pensar grande, é ano de viver coisas grandes. Espera aí. Eu estou tropeçando, estou cambaleando no que eu tenho vivido hoje.
Como é que Deus pode me promover, pessoal? Se hoje, com o que eu tenho, os clientes, a rotina, os compromissos, eu já tenho reclamado, eu já tenho murmurado, eu não tenho administrado bem as minhas coisas. Como é que Deus pode me abençoar com mais, se na medida que eu estou vivendo, eu não me preparei? Eu não me preparei para mais. Eu ainda sou indisciplinado, eu ainda sou desorganizado em áreas, eu ainda continuo falhando, ainda falta palavra, falta comprometimento, falta pontualidade, falta excelência, falta várias coisas. E eu quero que Deus me coloque em mais. Como? Por quê? Para quê? Porque para cada promoção, pessoal, que eu pedir para Deus, eu tenho que saber de uma coisa, que às vezes a gente esquece, ou às vezes a gente nem pensa nisso. Para cada promoção e bênção e vitória que eu peço para Deus, um problema, uma situação maior também virá. Tem uma pessoa que eu ouvi uma vez falando, eu queria um testemunho. Eu vejo pessoas que têm testemunhos, que edificam pessoas. E ela falou, eu também queria ter o meu testemunho. E o que é um testemunho, pessoal? O que é um testemunho? É isso daqui que a gente acabou de ler. É uma batalha violenta, difícil, que foi vencida e que agora dá esperança para muitos. Mas há muitas batalhas que as pessoas perdem, que obviamente não é um testemunho, mas se torna um motivo de tristeza, de vergonha, de humilhação. Então, se eu peço para Deus, Senhor, eu quero ter meu testemunho também, saiba disso, Deus vai te dar a oportunidade de ter seu testemunho. Te botando numa prensa, te botando numa fogueira, numa fornalha, te botando numa cova dos leões, para você ter seu testemunho. Então, para cada promoção que eu pedir para Deus, um desafio grande à altura dessa promoção virá também. Não dá para eu falar, Senhor, eu quero um grande testemunho sem enfrentar meu Golias, sem entrar na cova dos leões, sem passar pela fornalha, sem enfrentar o meu Naás. Não dá. É uma cegueira, uma imaturidade, é uma religiosidade, é uma cegueira religiosa que muitas pessoas, muitos lugares fazem. Não, porque você vai ser abençoado, a pessoa me profetizou isso e profetizou na minha vida isso. Peraí. Não vai acontecer porque eu quero que aconteça. Vai acontecer, o milagre é provocado. Essa vitória aqui, do povo de Jabes de Gileade, não aconteceu porque eles quiseram. Primeiro que eles nem quiseram, eles abandonaram, já desanimaram de pronto. Mas vamos supor que eles quisessem vitória. Qual foi a reação, qual foi a atitude que eles tiveram para vencer aquilo? O Daniel, quando chegou lá a pressão dele que todo mundo ia ser morto, ele foi orar. Ele foi clamar ao Senhor. Eu vou passar a noite toda ali, clamando. Ele passou a noite toda orando ao Senhor. Senhor, me dá a vitória. Senhor, me dá a resposta. Senhor, me ajuda. Ele ficou lá esperando. Não, Deus vai fazer alguma coisa. O Mardoqueu falou isso para Esther. Você está com medo aí, Esther? Deus vai trazer um livramento. Ele era um homem de fé. Se você não fizer, Deus vai dar um jeito. Mas você e a família do seu pai vai morrer. Você não acha que você vai ficar impune aí, vai ficar protegidinha aí dentro, não, do palácio. Aí o que ela foi fazer? Abriu um jejum de 3 dias e se colocou. Eu vou lá. Se eu tiver que morrer, morrerei. Eu vou lá. Eu estou disposta. A gente só está disposto a vencer, pessoal, se a gente está disposto a morrer. A gente só está disposto a viver algo grande quando a gente para de olhar para nós mesmos. Enquanto Pedro estava lá cheio dele, ele não estava disposto. Pedro, tu me amas? Ele amava, ele gostava muito de Jesus, mas não a ponto de morrer por Jesus. Jesus estava pronto para morrer, por amor a nós. A gente precisa entender isso.
Eu tenho que matar dia após dia a minha carne, para que o Espírito prevaleça. Então, se eu mato a minha carne, o que isso significa? Eu paro de ficar pensando na autopreservação, no que é bom para mim, para a minha carne, para o meu conforto, para a minha segurança. Não tem segurança, não existe segurança. No Brasil a gente escuta muito essa frase, né? O cara que quer um serviço público, um funcionário público, porque ali tem segurança, tem estabilidade. Quase todos são endividados. Não existe estabilidade. Não existe. Você quer uma estabilidade? É só não ter ambição nenhuma. Não vai ter altos e baixos, mas também não vai ter altos. Não vai ter progresso, não vai ter sucesso. Você imagina, os problemas de Davi, ele tinha problemas quando era pastor de ovelhas. Quando ele se tornou rei, ele tinha problemas de rei. Você imagina os níveis, porque o Elon Musk, ele é bilionário, ele tem problemas de um bilionário. Ele tem pressões, ele tem situações, ele tem questões inerentes ao potencial que ele tem. Porque para cada posição, a gente sempre vai ter um inimigo à altura. Novo grau, novo mal. É isso que a gente tem que entender. Se eu tenho um funcionário, eu tenho uma situação. Se eu tenho 10, se eu tenho 100, se eu tenho 1000, eu tenho... mas eu ganho muito, mas eu tenho muitas outras situações para administrar. Tem gente que fala, não, porque eu quero ser empresário. Mas por quê? Porque ele na cabeça dele, ele fala, não, porque eu aqui, eu ganho 5%, 3% de uma venda, eu vou ficar com 100%. Não, mas ele esquece que ele tem toda a administração, toda a responsabilidade, toda a dor de cabeça, todas as situações, e ele só tem que cuidar da vida dele. Mas se ele quer outras coisas, ele vai ter que cuidar da vida dele e de mais de muitas outras pessoas. Então, é isso que às vezes algumas pessoas não entendem. Há muitas situações que nós estamos enfrentando sempre e que às vezes a pessoa não vence, não rompe com aquela situação, porque ela ainda está imaginando que as coisas vão se resolver sozinhas. Não vão, elas têm que ser provocadas. Então eu preciso buscar esse discernimento. Muitos têm os 2 olhos, mas ainda são cegos espiritualmente. Não têm discernimento, ainda às vezes são cheios de si mesmos. Ainda acham que é muito mais do que é. Muito mais espiritual, inteligente, capaz. Quando a nossa capacidade, a palavra diz, pois é Deus quem dá a capacidade de produzir riqueza. É Deus que nos ajuda, é Deus que nos capacita. É como Davi falou, o Golias vinha contra ele com todo um arsenal de armas. Ele falou o quê? Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, eu vou, diante dessa situação, enfrentar com a fé, eu vou usar a minha força espiritual, eu vou me esforçar fisicamente, mas eu vou confiar no Senhor, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou na força, na fé, na capacidade que o Senhor me deu. Então a gente precisa buscar essa sabedoria, esse discernimento. Muitos não prestam atenção no que estão pensando, tá alimentando negatividade, e temores, e medos, e aflição. Então pare e analisa isso. O que você vive pensando? O que você vive falando? É coisa que acrescenta? Então a gente precisa analisar isso. O que eu falo, o que eu penso. Muitos não têm ainda inteligência emocional. A primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, para vencer na vida, é justamente colocar prioridade na nossa vida espiritual. Porque a vida é feita de processos. Então, cada testemunho que você já viveu, significa o quê? Que foi um processo que você já passou. Mas se eu não passo por aquele processo, aquela situação continua lá me atormentando. Então, qual é a característica dos vencedores? Eles não pararam no meio do caminho. Porque quem para no meio do caminho, ele pode ter chegado até a porta da terra prometida, ele não entra. Ou seja, quem para no meio do caminho, ele não vai chegar a lugar nenhum.
Então, os vencedores, eles não param no meio do caminho, eles vão até o final. Então, nós não podemos aceitar isso, fazer negócio com Naás. Sermos derrotados por causa de uma ameaça. Deus nos quer fortes, Deus nos quer ousados, Deus nos quer em pé, de pé, olhando firme, corajosos. Só que a gente precisa acreditar nisso. A palavra diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Acredita na verdade, acredita na palavra. Deus não responde choro. Enquanto aqui tinha o povo de Jabes, o povo ali de Gibeá, chorando, Deus não responde isso. Deus não responde choro, Deus não responde problema, Deus responde fé. Deus não responde porque eu sofro, Deus responde porque eu creio. Fala comigo, por favor. Deus não responde porque eu sofro. Deus responde porque eu creio. É isso que nós temos que entender. Ah, mas tem tanto sofrimento. Deus não responde que a pessoa sofre. Deus vai responder à medida que ela crê, que ela acredita, que ela confia na palavra, que ela crê, que ela fala a coisa certa, que ela luta com as armas, as armas espirituais, que ela afia o machado dela, que ela se prepara, que ela não desanima, que ela não esmorece, mas ela se levanta, independente das circunstâncias. Ela se levanta e ela reage com autoridade. Deus não responde porque eu sofro, Deus responde porque eu creio. Guarda isso, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza, com seu propósito nas mãos. Feche seus olhos, por favor. Não aceite propostas do inimigo. Fazer acordos com o inimigo. Não aceita isso. Chega de medo. Chega de temor. Chega de situações que vêm para tirar a paz. Chega do medo do diabo. Chega de medo de doença. Chega de preguiça espiritual. Chega de apatia. Chega da inquietação. Chega disso, pessoal. Não aceite isso. Não aceite. O que talvez estava te angustiando? Qual ameaça? Qual Naás da sua vida que está falando, se em tanto tempo você não resolver, a gente vai fazer isso? O que seria um Naás para você? O que seria esse inimigo que, no final das contas, ele não está lá para te ajudar? Não, eu te ajudo, eu só tiro um olho. Mas ele quer te humilhar. Ele quer que você fique humilhado. Deus não tem humilhação para você. Deus não tem derrota para você. Deus não tem coisas menores para você. Deus tem uma vida poderosa. Deus tem vida grande. Então eu preciso acreditar nisso. Qual é o Naás? Qual é o inimigo? Qual é o amonita que tem aí, tentado botar medo, tentado botar insegurança, tentado colocar uma insatisfação, uma passividade, uma inércia, uma apatia, não vou nem fazer nada, não vou nem lutar, porque isso daqui já não tem mais o que fazer? Claro que tem. Claro que tem, eu me levanto com o espírito furioso. Eu me levanto com autoridade, eu vou para Deus. Eu mostrei aqui o antes e o depois. Antes é só choro, só choro, só choro. Vamos perder, vamos morrer, vamos perder tudo. Depois, todo mundo feliz, alegre. Por quê? Porque alguém lutou. Porque alguém resistiu. E agora eles têm uma história, um testemunho para contar. Então Deus quer que você tenha histórias. Deus quer que você tenha testemunhos para contar. E não que você aceite a proposta do inimigo, a proposta do Naás, a proposta da humilhação, a proposta de perder, a proposta de fracasso. Deus não tem isso para você. Acredita em nome de Jesus. Acredita, vamos orar
Vamos orar em nome de Jesus. Eu peço que você coloque a mão na sua cabeça agora e vamos lutar, vamos repreender contra todo o mal, contra toda opressão, em nome do Senhor Jesus. Neste momento, Senhor, passa do teu sangue sobre a vida de cada pessoa, Senhor. Passa do teu sangue sobre as mentes, Senhor, sobre a vida, sobre os olhos, ouvidos, boca e coração de cada um aqui, Senhor. E neste momento nós repreendemos agora toda apatia, toda preguiça, Senhor, todo espírito ansioso, inquieto, Senhor, todo espírito maligno agora da opressão, de vícios, meu Pai, vícios mentais, vícios de fala, Senhor, de falar negativo, de pensar negativo, vícios da negatividade, vício da incredulidade. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos agora todo espírito maligno que vem lutando para fazer, meu Pai, com que ela acredite nas mentiras, que ela tem que aceitar, que ela tem que concordar com propostas imorais, indecentes, miseráveis. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo o peso, toda a opressão, toda a perturbação, todo espírito do medo que vem para impedir com que ela vença, com que ela reaja, que ela se levante com esse espírito furioso. Nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é seu da mente dela, da casa dela, da família dela, dos sonhos, dos projetos dela agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e repreenda e sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, e sai em nome de Jesus. Peça renovação mental neste momento. O sangue de Jesus tem poder sobre as mentes, meu Pai, de cada um aqui. Peça renovação mental. Restaura, Senhor, restaura a mente, restaura a fé, Senhor, restaura os sonhos, restaura, meu Deus, restaura a família, restaura, Senhor, restaura os filhos, restaura, meu Pai. Eu declaro sobre a sua vida agora, Senhor, eu declaro clareza, meu Pai, clareza mental, eu declaro clareza mental, eu declaro paz no meu espírito, eu declaro paz no meu espírito, Senhor, eu declaro paz no meu lar, eu declaro saúde emocional, eu declaro, meu Pai, um coração que crê, um coração que confia no Senhor. Eu creio, Senhor, eu creio. Restaura, meu Pai, restaura em nome de Jesus, restaura a fé, restaura a força, restaura o ânimo agora em nome de Jesus. Restaura, toma posse disso em nome de Jesus. Toma posse disso, dessa restauração. Restaura, Senhor, restaura. A primeira coisa que precisa ser restaurada é a vida espiritual. Restaura a fome, peça ajuda ao Senhor. Restaura a fome pelo Senhor, meu Pai, restaura pela palavra, restaura a fome pela verdade, restaura a fome pela palavra, restaura a fome pela palavra, Senhor, restaura a fome pelo Senhor, pela presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Creia na mudança, pessoal, creia na mudança, tome posse da mudança, tome posse da vitória, tome posse da cura, tome posse dos avanços, tome posse da força emocional, da força espiritual. Creia, tome posse desse espírito furioso, tome posse de um espírito furioso. Se você está com uma dificuldade, levante a mão e nós vamos orar com você, mas não fique da mesma forma. Obreiros, por favor, fiquem atentos. Ore aqui com ela, aqui na frente, antes. Olha aqui. Peça exatamente isso. Se você percebe, Senhor meu, eu preciso de mais força, de mais ajuda, ore, peça ajuda, mas não saia da mesma forma, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro exatamente isso, em nome de Jesus, meu Pai. Eu declaro essa força, eu declaro esse espírito furioso, eu declaro essa autoridade, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, peça ajuda ao Senhor, não saia do mesmo jeito, não saia da mesma forma. Creia na palavra, eleve o seu espírito agora. Não aceite sair da mesma forma, em nome de Jesus. A nossa mudança começa com uma reação, pessoal. A mudança da nossa vida começa numa reação nossa, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro mudanças, meu Pai, eu declaro mudanças. A palavra diz: aproxime-se de mim e eu me aproximarei de você. Creia na mudança em nome de Jesus. Desperte essa mudança, busque essa mudança, dê o passo de mudança, revolte-se primeiro, levante-se no Espírito, dê o primeiro passo. Decida: Senhor, eu decido me aproximar do Senhor.
Eu quero mais do Senhor. A primeira restauração, pessoal, é a vida espiritual. A primeira restauração tem que ser a espiritual. Tome essa decisão. Tome essa decisão. A primeira mudança, a primeira restauração tem que ser espiritual. Eu declaro, Senhor. Eu declaro mudanças, meu Pai. Eu declaro, meu Pai, que cada uma saia daqui com esse espírito furioso, um espírito indignado, meu Pai, disposto a vencer, disposto a crescer, disposto a avançar, disposto a tomar uma decisão na vida, disposto a progredir, disposto em nome de Jesus. Eu declaro, meu Pai, eu declaro uma mente alinhada, eu declaro uma mente focada, eu declaro em nome do Senhor Jesus uma vida que glorifica o Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro restauração, meu Pai, eu declaro as mudanças, Senhor, eu declaro a força, a autoridade em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai, o nosso povo, abençoa as famílias, Senhor, abençoa o emocional, abençoa os projetos dela, Senhor. Eu declaro a materialização, eu declaro os sonhos, Senhor, eu declaro os projetos materializados, eu declaro, meu Pai, a materialização de cada desejo, eu declaro testemunhos poderosos, Senhor, eu declaro as portas abertas, meu Pai, eu declaro famílias unidas, Senhor, eu declaro casamentos restaurados, eu declaro uma vida que flui, eu declaro uma vida, Senhor, onde nós estamos aqui afiando o nosso machado, afiando, meu Pai, para que haja fluidez, para que haja menos desgaste, meu Pai, e mais fluidez. Eu declaro, meu Pai, um povo abençoado, eu declaro um povo vencedor, eu declaro um povo vitorioso em nome de Jesus, meu Pai. Eu te peço, Senhor, nós cremos no Senhor, nós cremos na Sua palavra, Senhor. Nós cremos, a Sua palavra não volta vazia, Senhor, ela foi lançada e ela cumpre com o propósito, Senhor, pela qual ela foi enviada. Nós cremos nisso, meu Pai, nós cremos em respostas, nós cremos em testemunhos, nós cremos em portas abertas, meu Pai, nós cremos em respostas em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, porque cremos. Obrigado porque saímos daqui, meu Deus, vitoriosos. Saímos daqui vencedores, meu Pai. Saímos daqui indignados, meu Pai, com nosso espírito furioso para lutar e reagir com as armas da fé, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém.